Bom, então vamos lá para mais um vídeo, né? Porque o que o Senhor não nos pede que a gente tem que fazer. Então, é sobre isso. Ele pediu e vamos lá. Eu coloquei por tema essa mensagem, essa reflexão. Deus cumpre promessas, mas não anula princípio. Então, o que me levou a fazer essa reflexão, a fazer esse vídeo, eu vou explicar para vocês lendo, porque eu fui anotando para não esquecer, né? Então, a pergunta que me levou a essa meditação foi a seguinte: por que Deus permitiu que Jacó fosse abençoado após um ato de mentira? Lendo essa história tão conhecida e observando que Jacó foi próspero, essa dúvida surgiu em meu coração. No início, Rebeca insistiu para que Jacó tomasse a bênção de Esaú. Rebeca não fez isso de forma inocente, pois ela declarou que toda maldição decorrente daquele ato caísse sobre ela. Em Gênesis 27:13, Rebeca assume total responsabilidade pelas consequências espirituais do engano. Então a gente sabe que Deus, em sua sabedoria, não faz nada errado, não compactua com o pecado e nem com o erro, e nem com a mentira. Enquanto eu refletia sobre isso, orava pedindo discernimento ao Senhor e conversando com minha mãe, Deus nos conduziu alguns capítulos antes, ao episódio em que Esaú vende o seu direito de primogenitura, que em Gênesis 25, do 29 ao 34. Então lá relata que Esaú, chegando em casa cansado e faminto, encontra Jacó cozinhando. Esaú, ao pedir comida a Jacó, Jacó responde: vende-me primeiro seu direito de primogenitura. Dominado pelo seu estado emocional do momento e momentâneo, Esaú questiona de que lhe serviria aquele direito. E sem hesitar, ele troca pelo prato de comida, pelo prato de lentilhas. Jacó ainda exige um juramento a Esaú, e Esaú formaliza a venda, a troca. E o texto bíblico conclui dizendo: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que era a primogenitura? Naquela época, o filho primogênito possuía direitos especiais, liderança espiritual e judicial, além de uma porção dobrada da herança paterna. Ao abrir mão disso, Esaú trocou benefícios espirituais e geracionais duradouros por uma satisfação física e imediata. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes nós trocamos aquilo que Cristo nos deu, aquilo que é eterno, por prazeres imediatos, temporários? O prato de lentilha, eu vejo que ele representa um teste de prioridade. Ele revela o que há em nosso coração. Quem troca o seu direito de filho abdica da própria identidade, abdica dos propósitos e dos valores espirituais em favor de uma vantagem momentânea. Então eu já percebi que aqui Deus já me responde com 2 tapas na cara, e ele já mostra que Jacó, na verdade, não roubou nada de Esaú. E foi Esaú que abriu mão voluntariamente do que lhe pertencia por direito. Até aí já estava ótimo, já tinha tirado a minha dúvida, né? Eu já tinha falado, tá bom, eu entendi. Mas aí, né, Deus fala: calma aí, minha filha, aqui tem mais. Então, a história não termina aí. Quando Rebeca estava grávida,
o texto bíblico destaca que os filhos lutavam em seu ventre. E ao consultar ao Senhor, Rebeca recebe uma resposta clara: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos, desde as tuas entranhas se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Em Gênesis 25, 23. Então essa profecia, ela inverte a ordem natural daquela cultura, onde o mais velho deveria ser servido. Deus escolhe Jacó para carregar a promessa antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da troca do prato de lentilha pela primogenitura e antes mesmo de Jacó enganar o seu pai. Portanto, Jacó não prosperou por causa de uma mentira, mas debaixo de uma promessa que precede as suas atitudes. Esaú, ao desprezar seus direitos, o que não surpreendeu a Deus, perdeu a primogenitura. Mas ainda assim ele foi abençoado materialmente, pois esse também fazia parte do plano divino. Deus não o desamparou, mas a autoridade espiritual e a linhagem da promessa permaneceram com Jacó. Então, o que aprendemos com Esaú? Qual que é a lição que a gente tira de Esaú? Que o sucesso material não é a prova de propósito. Esaú tornou-se um homem poderoso, senhor de terras e pai de grandes tribos. Isso em Gênesis 36 relata. Ele teve prosperidade terrena, mas ficou fora da linhagem da promessa. Bênção comum versus bênção de propósito. Bênção comum: riqueza, saúde, força, família. Esaú teve tudo isso. Bênção de propósito: ser portador da aliança de Abraão, ancestral do Messias e guardião da herança espiritual. Esaú trocou o ser, que é o propósito, pelo ter, a satisfação imediata. O perigo da lentilha. Nem sempre o prato de lentilha é algo pecaminoso ou algo mau. Muitas vezes é algo legítimo que ocupa o lugar do que deveria ser prioridade. É possível conquistar o mundo e ainda assim perder a oportunidade de participar do que Deus está construindo através das gerações. Não troque o que é sagrado pelo que é comum. A mentira de Jacó e as suas consequências. A bênção de Jacó não se originou na mentira. Ele colheu também as consequências do seu erro. Foi enganado pelo seu tio Labão, assim como ele enganou seu pai. Ele passou anos fugindo, viveu com medo do reencontro com Esaú e enfrentou dores profundas. O erro de Jacó foi tentar ajudar Deus, mesmo após receber uma promessa clara. A mentira foi um caminho tortuoso escolhido pela falta de fé. Deus não abençoou a mentira de Jacó. Deus o abençoou apesar da mentira, cumprindo assim o seu plano eterno. Mas permitiu que Jacó colhesse os frutos amargos de suas escolhas. Este processo o transformou de Jacó, enganador, em Israel, príncipe de Deus, simbolizando a mudança de identidade e uma nova aliança. O preço pago por Rebeca, porque afinal a Rebeca foi quem arquitetou o plano. E ela que tinha recebido a promessa inicial quando ela estava grávida. Então, o preço pago por Rebeca. Rebeca também sofreu consequências severas. A separação definitiva do seu filho preferido. E aqui, só uma observação, já quebra aquele tabu que os pais dizem que não tem filho preferido.
né? Eu, como tenho só uma, eu não tenho, mas, né? Rebeca tinha o filho preferido. E o que deveria durar poucos dias, porque ela falou, vá à casa do meu irmão e permaneça alguns dias. Isso transformou-se em 20 anos e Rebeca morreu sem reencontrar Jacó. O peso da maldição. Ela assumiu sobre si as consequências espirituais do engano. Sua vida foi marcada pela ausência do filho e pela convivência com a amargura de Esaú e de suas esposas. Suas esposas estrangeiras, que ela mesma afirma terem tirado o prazer de viver. E o conflito familiar foi também um preço pago. A casa de Rebeca foi dividida. Isaac foi enganado, Esaú dominado pelo ódio e Jacó vivendo como fugitivo. Embora a Bíblia não registre diretamente a morte de Rebeca, os fatos indicam que ela morreu durante os 20 anos em que Jacó esteve na casa de Labão. Ela arquitetou um plano para garantir o futuro do filho, mas o preço foi alto. Perdeu o convívio com ele e não viu o cumprimento das promessas, nem a reconciliação entre os irmãos. Assim, essa história reforça uma verdade poderosa: os fins não justificam os meios, e tentar ajudar Deus sempre gera dor. O plano divino segue adiante, mas ninguém escapa do plano. Aliás, ninguém escapa da lei da semeadura. E a conclusão, para terminar, é entre a promessa e a escolha. Todos nós, em algum momento, ficamos entre a promessa de Deus e o prato de lentilha, entre o que é eterno e o que é imediato, entre confiar no tempo de Deus ou tentar acelerar o processo com as nossas próprias mãos. A história de Jacó, Esaú e Rebeca nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, mas também é justo em seus princípios. A promessa não anula as consequências, e a pressa nunca substitui a fé. O plano de Deus não falha, mas o caminho escolhido pode custar caro. Hoje, a pergunta que permanece não é quem está certo nessa história, mas o que estamos dispostos a trocar. Nenhuma satisfação momentânea vale o preço de perder a identidade, o propósito e a comunhão com Deus. Então, que nós não sejamos lembrados como aqueles que desprezam o que é eterno por causa do urgente, mas como filhos que confiaram, esperaram e permaneceram. Porque no fim, Deus sempre cumpre o que prometeu, mas a forma como nós caminhamos até lá revela quem nós realmente somos.